Muito bem, vamos analisar agora o funcionamento do ACBR Boleto. Na minha máquina, na raiz, eu tenho um diretório do ACBR, onde eu baixei todo o projeto, né, como nós já sabemos. Em exemplos, eu tenho aqui um exemplo para o ACBR Boleto, tá? Feito em Delphi, e é esse exemplo aqui que nós vamos analisar. Antes de entrar nos exemplos, aqui em fontes, eu tenho as fontes do ACBR Boleto. Vamos nos concentrar aqui nos arquivos PAS, né? Então veja que eu tenho uma CBR Banco Banrisul, uma CBR Banco Bradesco, uma CBR Banco do Brasil. Para cada banco aqui eu tenho tratamentos diferenciados. Tenho o ACBR Boleto em si, tá? Que é a unit principal, e tenho aqui algumas units de relatórios, né? Tem units para o Fortes, né? Para o Quick Report, tranquilo. Como nós já vimos no módulo do Contas a Receber, nós vamos usar aqui para o treinamento o Fortes Reports para gerar os boletos, tá? Abrindo aqui o ACBR Boleto, você vai observar como é que ele é desenvolvido, né? Então nós temos aqui as uses que são utilizadas, né? Temos as classes que são declaradas aqui. Daí você vai ter os tipos de ocorrência, tá? E todas as outras propriedades, procedimentos e funções dentro dessa unit. É muito importante que você analise essa unit aqui com calma, tranquilo? Para você compreender como é que funciona aí o ACBR Boleto. Eu vou trabalhar aqui com o Banco do Brasil, né? Então, se você também trabalha ou vai desenvolver a sua solução para o Banco do Brasil ou para ele e outros bancos, né? Trabalhe primeiramente ou analise primeiramente a unit do seu banco, tá? Daí você vai entender plenamente como é que o ACBR Boleto ele trata a questão tanto da emissão dos boletos como a questão das remessas e retornos, né, que é o nosso foco aqui, analisar a remessa e os retornos, tranquilo? Vou então aqui abrir o Delphi já está aberto, inclusive. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, do ACBR Boleto. Como aqui ele está com os dados do SVN que eu baixei, né, do ACBR, eu vou pedir para ele exportar, né, aqui com o Tortoise SVN, vou exportar essa parte aqui para dentro lá da pasta EDI, ó, tá? Quando eu peço para ele exportar, o que é que ele faz? Ele joga a pasta aqui para mim, só que ele tira aqueles arquivos .svn, tá? Fica o projeto limpinho para você utilizar. Muito bem. Feito isso, eu vou abrir aqui o projeto. Dentro do Delphi. Ele não achou o componente ACBR Boleto Quick, né, que eu não estou usando o Quick Report, eu vou ignorar isso aí. Tá, então eu tenho aqui o ACBR Boleto, tenho o ACBR Boleto Fortes. Eu vou logo tirar essa unit aqui do Quick. Daí ele pede para eu remover o componente, eu vou dizer que sim, a declaração do componente, né? Prontinho, tirei o componente Quick Report, tá? Vamos ver se nós conseguimos logo utilizar essa demonstração, né? Vou executar. Vamos ver se é intuitivo aqui. Primeiro aqui eu tenho as informações sobre a cobrança, uma mensagem aqui para o local de pagamento,
a carteira, o aceite sim ou não, o nosso número, colocar aqui um 25, dados para acréscimos e descontos, mensagens e instruções, informações sobre a duplicata e as informações sobre o sacado. Perfeito, eu vou então zerar a lista de boletos, né, que esse componente ACBR ele trabalha com uma lista de boletos, e vou incluir um boleto novo com essas informações aqui. Incluir. Agora eu vou pedir para ele gerar um PDF. Ele já aparece essa mensagem em relação à versão do Fortes Report. Essa mesma mensagem apareceu para a gente lá no Contas a Receber e nós resolvemos, né? Daí ele já deu aqui uma mensagem que não foi possível criar o documento teste PDF no caminho a CBR boleto Delphi barra C2 pontos de novo EDI, tá? Então não tá legal aí a criação desse PDF. Duas coisas para nós resolvermos, né? A primeira coisa é a questão da mensagem. A questão da mensagem nós vamos resolver assim. Lá no Contas a Receber, você deve lembrar que dentro do Data Module nós mudamos lá uma constante em relação à versão do Fortes Report. Então eu vou só copiar isso aqui, vou colar aqui no final e vou declarar essa unit aqui em cima. Tranquilo? Em relação à geração do PDF, ele está pegando aqui primeiro o caminho da aplicação. Vou pedir para ele não fazer isso, para ele gerar apenas o arquivo, né? Vou passar só o nome do arquivo para ele, tanto o PDF quanto o HTML, tá? Vamos executar novamente. Zerei a lista de boletos. Vou incluir um novo boleto. Vou gerar o PDF. Vamos ver se ele gerou o PDF para mim. Aqui dentro de ACBR boleto. Aqui está o boleto teste. Beleza. Só que ele não gerou aqui com os dados do banco, né? Tem um 237 aqui que eu sei que é Bradesco, mas está faltando aqui, por exemplo, o logotipo do banco, tá? Muito bem, vamos então fechar a aplicação. Se eu pedir para imprimir esse boleto, ele imprime também normalmente, mas estava faltando aqui a imagem do banco. Então eu vou clicar aqui no ACBR boleto Fortes. Ele tem aqui, ó, uma propriedade chamada diretório dos logotipos. Esse diretório dos logotipos, ele está lá em fontes, ACBR boleto, logos, colorido. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui e vou executar de novo. Vou incluir um boleto, pedir para imprimir, aí já apareceu o logotipo do Bradesco. Se eu pedir para gerar um PDF, ele gerou para mim aqui o teste PDF também com os dados do Bradesco, tá? Se eu fechar a aplicação e vier aqui em ACBR boleto, em banco, mudar aqui o tipo de cobrança para cobrança Banco do Brasil, incluir um boleto, opa, olha só. No caso do Banco do Brasil, ele está me informando que o tamanho máximo do nosso número é 10. Então, provavelmente eu tenho mais de 10 caracteres aqui. Deixa eu colocar um 25 aqui. Incluir o boleto. Gerei o PDF. Vamos ver como é que ele ficou. Aí, saiu com os dados do Banco do Brasil. Muito bem. Se nós pedirmos para imprimir, ele também imprimiu corretamente. Perfeito, né? Ele tem uma opção aqui para incluir vários boletos. Eu vou clicar nessa opção, pedir para ele incluir aí 5 boletos. Nesse código aí,
né? Esse de incluir vários boletos, ele está gerando o nosso número de forma automática, mas o tamanho está maior do que 10, tá? Bom, se nós fizermos aqui uma pesquisa rápida, vamos abrir aqui o Firefox. Eu vou procurar aqui, por exemplo, por KNAB 240 Banco do Brasil. E aqui, olha, já vejo que no site do Banco do Brasil, em documentos públicos, empresas, eu tenho aqui um download referente a isso, tá? Tem inclusive aqui, ó, títulos remessa, que é o nosso caso, né? Então eu vou clicar nesse PDF aqui, que é do Banco do Brasil. Ele me diz como é que ele quer o header do arquivo, quais são as informações que tem que ter no header, né? Seguindo lá aquele layout do KNAB 240. Código da remessa, código do retorno, header do lote, segmento J, é no segmento J que está o nosso número, não é? Vamos procurar. Nosso número. Ó. Qual é o tamanho? 20, né? Tá? Quantidade de dígitos, 20 caracteres. Mas aqui o ACBR está colocando para a gente como se fossem 10 caracteres. Né? Então tem que ver aí por que o pessoal da CBR colocou como se fossem 10 caracteres. E nós já vamos alterar isso daqui no ACBR, tá? Essa minha versão do ACBR não é a última. De repente isso daí já foi até alterado. Vou abrir então o ACBR boleto. Será que é dentro do ACBR boleto que eu vou ter isso aí? A lógica afirma que não, né? Porque se o nosso número do Bradesco deu certo e do Banco do Brasil não deu, provavelmente essa informação não vai estar dentro da classe principal. Ela vai estar dentro daquela classe boleto Banco Brasil. Essa unit aqui ela não se refere ao boleto Banco Brasil. Então o que eu vou fazer, né, eu posso abrir também pelo Delphi aqui. Tá? Vou abrir aqui a CBR boleto, boleto Banco Brasil. Ó. Abri. Olha aqui. Tamanho máximo do nosso número, 10. Então não vai ser 10 não, vai ser 20, tá? É a informação que consta no próprio site do Banco do Brasil. Vou fechar essas duas units, vou carregar de novo o projeto. Vamos pedir para incluir vários boletos. Incluir 5 boletos aí. Agora sim, ele incluiu 5 boletos, tranquilo? E vou pedir para ele imprimir. Então estão aí, olha. Eu tenho página 1 de 5, são os meus 5 boletos, né? O primeiro está com 150,53, o segundo 250,88, o terceiro 351,23. Ele está alterando aí os valores, está alterando também os dados aqui no número do boleto. Muito bem, então nós já vimos aí o gerar PDF, gerar HTML, mesma coisa, só que vai gerar em HTML. Zerar a lista de boletos, incluir um boleto novo, incluir vários boletos. A remessa a gente vai deixar para depois. Já vimos como imprimir também. Vamos explorar aqui as propriedades dos componentes agora, tá? Primeiramente eu tenho o ACBR boleto. Ele tem um about, o about ACBR. Ele aponta para o ACBR boleto do Fortes, né? Porque em ACBR boleto Fortes eu tenho que escolher quem é o ACBR boleto. Por isso que aparece essa propriedade aqui. Eu tenho então a propriedade banco, onde eu escolho o tipo de cobrança. E ao setar o tipo de cobrança, ele já altera os demais itens aqui para mim. Tá? O tamanho máximo do nosso número, o número do banco, o nome e o dígito verificador. Então se eu colocar aqui caixa econômica, que é o 104, o tamanho máximo do nosso número está setado como 15. Colocar aqui Banco do Brasil, ele ainda está apresentando 10, né? Então a gente tem que ver onde alterar essa informação aqui para que apareça os 20, né? Nós já alteramos lá no código fonte, tá?
Código do Itaú 341, nosso número, tamanho máximo 8, tá? E por aí vai. Então deixa eu deixar aqui em Banco do Brasil, que eu tenho os dados do cedente, né, agência, dígito, bairro, CEP, cidade, CPF ou CNPJ, o código dele, o código de transmissão, o complemento, a conta, convênio, logradura, todos os dados do cedente aparecem aqui. Pede para eu marcar se existe aí o comprovante de entrega, a data do arquivo, a data do crédito do lançamento. No caso de remessa e retorno, né, que nós vamos ver depois, nós vamos ter que apontar para o diretório de remessa e de retorno e informar qual é o nome de arquivo de remessa e retorno, tá? Temos aqui o layout da remessa, KNAB 240 ou KNAB 400. No nosso caso, estamos trabalhando aí com o KNAB 240. Informar se é para ler o cedente no retorno, tá? O nome do componente. Perfeito? Já na CBR Boleto Fortes, nós apontamos para a CBR Boleto. Podemos informar qual é o diretório onde ele deve gerar o PDF ou o HTML. O diretório onde estão os logotipos dos bancos. Podemos definir um filtro, um layout, né, o layout padrão, ou então no caso de carnê ou fatura, vai sair lá os boletos, eles vão sair de formas diferentes. Se é para mostrar o preview, se é para mostrar o setup, qual é o nome do arquivo, o número de cópias para impressão. Tranquilo? Então, bem simples aí as propriedades dos componentes, né, para nossa utilização. Se você não for utilizar uma CBR, né, se você for querer fazer do zero, você vai acabar fazendo uma CBR, tá? Então, o ideal é você estudar o código-fonte da CBR e compreender como ele funciona. Se ele tiver algum problema, algum erro, alguma alguma coisa que esteja incorreta, como nós vimos aí no caso do nosso número, né, aparentemente está incorreto, está aparecendo um 10 ali, é para ser 20, daí você vai e altera, né, sobe essa alteração lá para o pessoal do ACBR, tá? Aí tem que entrar em contato com o banco também para ver se aquilo está correto, aquele 20 lá é 20 mesmo, Banco do Brasil? Esse arquivo está valendo, é 20 ou é 10? Por que o pessoal da CBR colocou 10, né? Então é bom analisar isso daí. Não aconselho você começar do zero a implementar isso, tá? Se o ACBR já está pronto e tem os fontes, então estude o ACBR e colabore com ele. Vamos analisar então o código do exemplo. Primeiro vamos nesse zerar a lista de boletos. É simples, olha. CBR boleto, ponto, lista de boletos, ponto clear. Tirou todos os objetos do tipo boleto lá da lista de boletos, tá? Incluir um boleto. Como é que ele faz? Ele cria um título do tipo ACBR título, daí ele põe o título na lista, né? Daí com o título ele vai setando as propriedades, tá? O vencimento, a data do documento, o número do documento, a espécie do documento. Essas propriedades, essas informações ele está pegando aqui dos diversos itens que estão na tela. Como você está podendo ver, olha. Edite nosso número, esse edite aqui, tá? Edite carteira, esse edite aqui, e por aí vai. Tranquilo? Perfeito. Isso é o que faz o botão incluir boleto. Incluir vários boletos. Ao incluir vários boletos, né, ele não vai utilizar as informações que estão na tela. Tá? O que ele vai fazer? Ele tem novamente aqui um título, tem um i para o laço do número de boletos que você vai incluir, número de títulos, tem um convertido aqui. Então, por padrão, o número de títulos é 10, né, e o convertido está como true. Daí ele te faz uma pergunta aqui nesse input query. Quantos títulos você quer incluir? Aí ele joga as informações em número de títulos, tá? Muito bem. Depois, o que é que ele faz? Ele faz um laço de 1 até o número de títulos que você pediu para ele incluir. Ele inclui o título na lista e seta as informações do título, tá? Algumas informações são estáticas, né, como os dados do sacado aqui, olha. Outras informações ele vai fazendo um cálculo aí com o i, né, que o i ele está iterando aí de 1 até o número de títulos. Então, por exemplo, o valor do documento, ele pega 100.35, multiplica por i mais 0.5. Tá? O número do documento, ele também trabalha com o i. O vencimento, ele também está trabalhando com o i. Tá? Por aí vai. Então ele coloca o número de títulos lá no ACBR boleto, né, e depois a gente pede aí para gerar o PDF, que vai gerar com o número de títulos que foram incluídos por aqui ou por aqui,
ou imprimir, da mesma forma ele vai imprimir o número de títulos que a gente incluiu ou por aqui, tá? O gerar HTML, a gente tem que informar o nome do arquivo e depois chama o método gerar HTML. Gerar PDF, o mesmo procedimento, fala qual é o nome do arquivo e depois pede para gerar o PDF. Tá? Incluir boleto nós já vimos, era a lista de boletos nós já vimos, incluir vários boletos nós já vimos. O imprimir, simplesmente você chama cbr boleto.imprimir e ele faz o resto para você. Tranquilo? Muito bem. Nós usamos esses dois componentes no contas a receber, né? Então é legal que você dê uma estudada nesse exemplo, volte para o contas a receber e dê uma estudada no que nós fizemos lá, tranquilo? Porque na próxima aula nós já vamos partir para o próximo passo, que é a geração da remessa.